Nós somos a ZYD 416, TV Tarobá, Londrina, Paraná. Obrigado por estar conosco. Com alegria que nos encontramos aqui com você, que nos acompanha nesta emissora de televisão, para juntos celebrarmos o grande mistério, o encontro de Deus conosco. O tempo de Quaresma é um grande retiro, é tempo de penitência e de escuta à palavra de Deus. Sustentados por esta palavra, somos convidados à conversão e a enfrentar todas as forças da tentação que forem a vida, a dignidade e a esperança. É nesse tempo que a Igreja do Brasil vive a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Saúde Pública, e o lema que a saúde se difunda sobre a terra. Essa missa será presidida pelo Padre Romão, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Com o firme propósito de participarmos ativamente desse tempo de conversão, cantemos. As frias madrugadas, pelo remédio para aliviar a dor. Este é teu povo em longas filas nas calçadas, a mendigar pela saúde, meu Senhor. Tu que deste pra que todos tenham vida, cura teu povo dessa dor em que se encerra, que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Ah, quanta gente quer chegar aos hospitais, fica a sofrer sem leito e sem medicamento. Olha, Senhor, a gente não suporta mais, Filho de Deus, com esse indigno tratamento. Tu que vieste pra que todos tenham vida, cura teu povo dessa dor em que se encerra, que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É com alegria que mais uma vez estamos aqui nesta manhã de domingo na TV Tarobá para levar ao seu lar ou onde quer que você esteja a mensagem do Santo Evangelho, que neste tempo especial de Quaresma nos convida à conversão. Com alegria que nós continuamos esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Com muita facilidade, nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós cedemos à tentação, o egoísmo acaba prevalecendo em nossas vidas, e a gente, em vez de fazer o jogo de Deus, pode ser que a gente faça o jogo do diabo. Perdão, Senhor, misericórdia por todas as nossas faltas. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a viver uma sincera e bonita conversão nesta quaresma, a viver vida nova. E nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nossa caminhada rumo à celebração da Páscoa, fazemos memória dos grandes momentos da história da salvação. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais selvagens e domésticos, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então, eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade
nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, apenas 8 pessoas foram salvas da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, e a ele se submetem anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no primeiro domingo da Quaresma. Todo ano, no primeiro domingo da Quaresma, nós proclamamos na igreja o Evangelho chamado das Tentações de Cristo. Neste ano, proclamamos o Evangelho de Marcos. No ano que vem será o Evangelho de Lucas. No ano passado foi o Evangelho de Mateus. E todo ano é feito esse revezamento pela liturgia. Interessante que o Evangelho de Marcos, que eu acabei de proclamar, que é o Evangelho deste ano, é o Evangelho mais curto. Só diz que Jesus ficou no deserto 40 dias, foi tentado e vivia entre animais selvagens. Mais nada. Nos outros evangelhos, fala do diabo que se aproxima de Jesus, que o tenta quando leva para a cidade alta, que o tenta diante das pedras, as quais pede que sejam transformadas em pães, e assim vai. Um evangelho bastante curto, mas que nos dá, com certeza, uma boa reflexão, embora tenha bastante diferença. O importante é o quê? O essencial é o quê? Jesus ficou no deserto e foi tentado. Isso é que deve estar presente no nosso coração quando participamos da celebração de hoje. Quando você pensa nesse evangelho, você, que eu pressuponho que seja alguém que ama Deus, que já conhece um pouco da palavra, você que ouve falar que tinha um homem no deserto, num lugar só, em meio a animais selvagens, e aparece a tentação. Qual é a imagem que vem à sua mente e ao seu coração, querido telespectador? Não é aquela imagem lá do início da criação, quando Deus fez tudo o que existe, a terra ainda era deserta de presença humana. Só tinha um homem, só tinha Adão. Depois Deus fez a mulher, só estavam os dois. Aí veio a tentação e os dois viviam em meio à criação. Também naquela época já existiam os animais selvagens. A gente não ouve falar de nenhum animal selvagem que estava agredindo Adão e Eva. A gente não ouve nesse evangelho dizer que os animais selvagens também estavam agredindo Jesus. Ou seja, pressupõe-se aqui uma harmonia da criatura humana com toda a criação. Quando Deus fez o mundo e ele viu que tudo era bom, o mundo vivia em paz. O homem, a mulher e a natureza, as plantas e os animais, que são a natureza, junto com o homem e a mulher. Tá? Enfim, era uma harmonia de toda a criação.
percebe-se aqui nesse evangelho, de certa forma, uma harmonia. Jesus e os animais selvagens. Mas aí aparece aquele que é o quebrador de harmonia, da harmonia. Aquele que estraga a harmonia, aquele que estraga a convivência humana, que é chamado de adversário, ou Satanás. Satanás é bem isso. Alguém pode ficar pensando, o que é o Satanás? É um bicho? É alguém chifrudo, um monstro que aparece? É uma presença invisível? O que é o Satanás? Satanás, gente querida, é adversário. Adversário de quem? De Deus. É aquele que tenta tirar o ser humano dos caminhos de Deus. É aquele que tenta influenciar o ser humano para que ele caia no pecado, caia na desobediência, caia no erro. Lá no Gênesis, Adão e Eva não venceram a tentação. Jesus é aquele que vence a tentação. Adão e Eva são aqueles que começaram a criação de Deus. Jesus é aquele que começa uma nova criação. Jesus é aquele que propõe um novo mundo, uma nova realidade, que só será possível na medida em que o ser humano se converter e aderir à proposta dele. É interessante que a obra do Satanás, ela continuou ali, não só no momento da tentação, mas ela continuou depois. Os fariseus incorporaram a obra de Satanás, quando os fariseus se opunham à pessoa de Jesus. Quando os fariseus faziam perguntas para experimentá-lo. Tem lá em Marcos capítulo 8, versículo 11, os fariseus se aproximaram de Jesus e para experimentá-lo perguntaram. Ou seja, os fariseus não faziam perguntas para Jesus porque eles queriam saber as respostas, porque eles queriam aprofundar algum conhecimento, porque em nome da verdade queriam debater alguma coisa. Eles faziam perguntas para Jesus porque queriam experimentá-lo, tão somente porque queriam colocá-lo contra a parede. E se pensar bem, até Pedro, lembra de Pedro, o apóstolo? Um homem que a gente conhece como um homem bom, um homem que era pescador. Jesus o convidou para ser apóstolo. Até Pedro, de certa forma, incorporou um pouco a missão de Satanás por um tempo da vida dele, por um minuto, vamos dizer assim. Lembra quando Jesus, naquela passagem que antecede o lava-pés, Jesus começa a dizer da missão dele, começa a falar que ele vai morrer na cruz, e Pedro diz assim, longe disso, Senhor, isso não pode de acontecer. Ou seja, Pedro estava ali, querendo desviar Jesus da missão, do caminho dele. E Jesus diz para ele, afasta-te de mim, Satanás, pois não pensa as coisas de Deus, mas pensa as coisas dos homens. Então, pode ser que a missão de Satanás seja também incorporada, vivida por cada um de nós, na medida em que as coisas do mundo tenham mais espaço, força, influência na nossa vida do que as coisas de Deus. Por isso que Quaresma é um tempo de conversão e reflexão, para a gente pensar o quanto temos nos deixado influenciar pela força divina ou pela força do mal. O demônio tentou Jesus, mesmo Jesus sendo Deus. Observe a petulância e a ousadia do demônio. É uma prefiguração daquilo que acontece conosco. Nós um dia fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos parecidos com Deus. Gente boa, pelo batismo nós temos o Espírito Santo. Diz aqui o Evangelho que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Nós também somos conduzidos pelo Espírito. Temos a imagem e semelhança de Deus. E mesmo assim, também nós somos tentados. Mesmo assim, no nosso dia a dia, a tentação nos acompanha. Vivemos continuamente sob a ameaça do demônio que tenta nos colocar num caminho diferente ao caminho de Deus. Marcos, ele não especifica as tentações de Jesus. Mateus e Lucas especificam 3 tentações. Marcos não especifica. Talvez porque, para Marcos, as tentações podem ser diversas. No fundo, as tentações não são só 3, as tentações da vida. Quantas tentações nós já tivemos? Você já teve, querido espectador? Nós temos continuamente tentações. É claro que tentação nem sempre significa que é para algo ruim, não é mesmo? Alguém pode ter a tentação de comprar algo que goste muito. Alguém pode ter a tentação de fazer uma viagem dos sonhos, uma coisa ou outra, assim, né? Mas, nesse sentido aqui, em que está envolvido o nome de Satanás, é claro que é uma tentação para o que não presta, para o que é ruim.
E a tentação aqui, como eu disse, Marcos não especifica. Por quê? Porque na vida nossa, cada um tem a sua. Cada um tem as suas tentações. E o que pode ser tentação para você, para mim pode não ser, e eu posso levar tranquilamente, sem problemas. Já eu posso ter outras tentações que você não tem. E cada um tem as suas tentações. E tentação aqui, nós não devemos pensar somente no pecado em si, mas devemos pensar também no nosso lado fraco, no nosso lado instável, nas nossas angústias, nas nossas crises, nos altos e baixos, nas decepções da vida. São situações que em si não são pecados, mas que podem também nos afastar de Deus. Tem gente que passa um momento difícil na vida, morreu um parente, por exemplo, alguém contraiu uma doença grave, ou esperava uma promoção no trabalho, não ganhou, ganhou até o desemprego, e a pessoa fica desanimada. Isso diminui ela na vivência da fé, começa a esfriar, afasta-se de Deus. Isso também é uma tentação. É uma tentação. São diversas as nossas tentações. Ela não tem nome aqui no Evangelho de Marcos, porque ela tem muitos nomes na vida de cada um de nós. Jesus vai para o deserto. O deserto na Bíblia é sinal de manifestação de Deus. Pode ser sinal de coisas ruins também. Mas se nós pensarmos, na Bíblia Deus muitas vezes fala no deserto. Vocês lembram, ou já ouviram falar, claro, naquela passagem que Deus fala com Moisés na sarça ardente, aquela sarça que pega fogo, mas não se consome? Então, foi no deserto. Vocês já ouviram falar que Deus passou a Moisés os 10 mandamentos? Então, foi no deserto. O deserto foi o caminho da roça para muitos profetas. Foi lá que eles proclamaram a palavra de Deus. O deserto, na semana passada, na primeira leitura do 7º domingo do tempo comum, que foi proclamado no domingo da semana passada, é símbolo do lugar árido, seco, onde Deus fará correr rios, onde Deus fará correr água, onde Deus faz florescer, faz frutificar. Então o deserto é um espaço de encontro com Deus, é um espaço de grandes decisões, é um espaço de fortalecimento espiritual. Você pode se perguntar, como que Jesus conseguiu vencer as tentações? Porque Jesus fez um deserto. Por isso, você acha que Jesus foi ao deserto fazer o quê? Você consegue imaginar que alguém vá ao deserto para passear, para se divertir? No deserto a gente supõe privações, a gente supõe fome, a gente supõe conforto nenhum, assim. Entretanto, o deserto foi para Jesus, com certeza, um espaço, um lugar onde ele pôde estreitar os seus laços com Deus. Por isso ele venceu a tentação. Ele se aproximou de Deus e se fortaleceu. Nesta passagem, o Evangelho mostra para nós que para vencer as tentações da vida, é preciso ter também os seus desertos. Nós precisamos de desertos. Se nós queremos vencer as tentações, queremos que os valores evangélicos prevaleçam na nossa vida, queremos nos fortalecer para o jogo do bem e não o jogo do mal, nós precisamos fazer os nossos desertos. E quando a igreja propõe 40 dias antes da Páscoa de penitência e conversão, a igreja está propondo que você faça o seu deserto, que seja o meu, que seja o teu, que seja o nosso deserto, gente. Que esse tempo seja um tempo de graça, de estreitamento dos nossos laços com Deus, igual foi com Jesus. Que neste tempo em que a gente é chamado a viver uma conversão, fazer um jejum, uma abstinência, intensificar na oração, né? Trabalhar a nossa caridade, dar esmola, superar o nosso egoísmo, que esse tempo seja um tempo que nos ajude a superar nossos limites, nossas fraquezas, nossas tentações, nossos erros, nossas manias e nossos vícios. Jesus diz no Evangelho, o tempo chegou, o tempo já se cumpriu, o tempo é hoje, não espera amanhã. Você nem sabe se você vai estar vivo. É hoje o tempo de fazer a realidade do reino uma realidade da nossa vida. Jesus diz, o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na nossa vida. Mas, gente boa, esse reino não cairá do céu como que num milagre, como que numa intervenção divina. Esse reino, ele não será imposto ao mundo de uma forma violenta. Esse reino só vai acontecer na medida em que eu, você e todos nós nos convertermos,
na medida em que a gente aceitar a proposta do Evangelho na nossa vida. Quanto mais o Evangelho encontrar espaço na nossa vida e no nosso coração, quanto mais estivermos em processo de conversão, mais o reino será uma realidade no nosso meio. Então, conversão no tempo da quaresma para quê? Para que o reino aconteça mais na minha vida e na vida da humanidade. O reino não faz barulho. Jesus no Evangelho comparou o reino de Deus à semente de mostarda. Semente de mostarda tão pequenininha, às vezes nem percebida é, cresce no silêncio. É assim que esse reino deve crescer também no nosso meio. E o obstáculo para a realização do reino é Satanás. Também na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. Essa ação sedutora que tenta nos levar a sermos condescendentes com o mal, continua presente no mundo de hoje. Representa a força do mal que domina os homens, aquela força do mal que impede o ser humano de acolher a mensagem do Evangelho em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, façamos desta quaresma um tempo de graças, tempo de conversão, tempo de renovação, de santificação. Esses 40 dias vão passar muito rápido se você conseguir um valor maior na sua vida, se você conseguir combater o mal, se você conseguir se fortalecer espiritualmente, já será uma grande e especial graça divina. Ainda que você tenha muito ainda por mudar, não tem problema. Levemos a sério as práticas penitenciais, o jejum, a oração e a esmola. Que elas nos fortaleçam espiritualmente, nos aproximem de Deus, nos levem a acolher mais a palavra de Deus, nos leve a praticar essa palavra, e que essa prática penitencial, esse espírito de conversão, faça de nós mesmos, da nossa vida, um anúncio vivo da palavra e do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Peçamos a Deus que nos ajude a mudar nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir e a fazer que, em tudo, sejamos fiéis à sua santa vontade. Ao final de cada prece, respondamos: convertei-nos, Senhor, e dai-nos a vossa paz. Senhor, conservai a vossa igreja sempre fiel à vossa vontade, preservando-a das tentações que podem corromper sua missão, e fazendo-a serva da humanidade, nós vos pedimos. Convertei-nos, Senhor, e dai-nos a vossa paz. Olhai com misericórdia, Senhor, para aqueles que se deixam levar pelas tentações do mundo e que traem a vossa vontade, provocando mal a si e aos outros, nós vos pedimos. Convertei-nos, Senhor, e dai-nos a vossa paz. Senhor, que possamos acolher as pessoas que precisam de saúde, dando a elas o devido valor, respeito e dignidade, nós vos pedimos. Convertei-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Que nossas comunidades, Senhor, tenham atitudes de verdadeira fraternidade e solidariedade cristã com as pessoas doentes, nós vos pedimos. Convertei-nos, Senhor, e dai-nos a vossa paz. Nesse tempo de penitência e conversão, fazei com que os exercícios quaresmais sejam frutuosos e contribuam com nosso crescimento espiritual, nós vos pedimos. Convertei-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Acolhei, Senhor, as nossas preces, a vida e o coração de cada um de nós. Que em nosso íntimo exista um desejo sincero de conversão, de vida nova. E um empenho, um forte empenho
em viver um tempo novo, em viver a transformação que o Senhor quer dar a cada um de nós nesse tempo de preparação para a Páscoa. Que daqui 40 dias a ressurreição de Jesus seja também a nossa ressurreição, a nossa vida nova, que a morte do pecado aconteça no coração de toda a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus faz aliança conosco e nos pede que cuidemos uns dos outros com atenção e caridade fraterna. Ofertemos nossa resposta positiva ao chamado de Deus. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas ofertas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desmascarando a cilada do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos de todas as tentações. E com certeza Deus nos livra. Mas a gente também tem que querer se ver livre delas, né? E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como irmãos e irmãs que somos filhos e filhas do Deus da paz, saudemo-nos desejando a paz de Cristo. Você que está em casa pode saudar também aquele que estiver dormindo, enfim, para dar a paz não tem hora. Isso. A paz que tenho eu te dou. A paz que tenho vem do amor de Deus. A paz que tenho eu te dou. A paz que vem do meu Senhor. Shalom, te amo, meu irmão. Jesus é nossa união, a verdadeira paz. Shalom, te amo, meu irmão. Jesus é nossa união, a verdadeira paz, a verdadeira paz, a verdadeira paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, aquele que salva, que cura, gera nova vida, nos alimenta para que vençamos as tentações, nos ajuda a sermos bons aos nossos, nos ajuda a sermos fiéis aos nossos bons propósitos. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida. Nos guarde para que vivamos uma bonita, verdadeira, sincera, frutuosa conversão. E nos guarde, sobretudo, para a vida eterna. Amém. Me surpreende, Senhor, achar-te tão pequeno em um humilde pão, que minha boca pode triturar e poder sentir dentro de mim um amigo de verdade. Me surpreende, Senhor, que sendo tu maior possas aí estar, demonstrando quanto humilde és, demonstrando como és capaz de amar. Me alegra, Senhor, saber que sou chamado à tua celebração, sentar-me à tua mesa e de coração selar contigo o pacto de esperança, de levar aos outros o teu pão da vida e alegrar o coração que triste está. Me
surpreende, Senhor, achar-te tão pequeno em um humilde pão, que minha boca pode triturar e poder sentir dentro de mim um amigo de verdade. Me surpreende, Senhor, que sendo tu maior, possas aí estar, demonstrando quanto humilde és, demonstrando como és capaz de amar. Me alegra, Senhor, saber que sou chamado à tua celebração, sentar-me à tua mesa e de coração selar contigo o pacto de esperança, de levar aos outros o teu pão da vida e alegrar o coração que triste está, e alegrar o coração que triste está. Queridos irmãos e irmãs, não devemos olhar o tempo da quaresma como aquele tempo triste. A gente usa roxo, assim, uma cor muito alegre, não é mesmo? Na liturgia, roxo significa penitência, conversão, tempo especial, um tempo especial de graça. Deve ser tempo de uma alegre conversão. Porque feliz daquele que precisa mudar e consegue mudar. Quem de nós nunca experimentou a alegria de uma transformação? Quem de nós nunca experimentou a alegria de uma mudança, a alegria de uma vida nova? Quem de nós não combateu em si algo que pareceu tão difícil, mas depois que você conseguiu alcançar o que você queria, não fez você sentir-se na luz e também assim uma alegria imensa, imensurável, uma alegria que só podia ser um dom e uma graça de Deus. Uma alegria que a gente pensa, nossa, não ganhei na loto, não ganhei nenhum prêmio especial, continuo com a minha vida dura, mas me sinto feliz. Então é essa alegria que a quaresma deve proporcionar em nossos corações. Primeiro, a alegria de que em breve celebraremos a ressurreição de Jesus, que nós chamamos Páscoa. Ele que abriu as portas do céu para nós. Ele que também nos fará um dia ressurgir. Segundo, é a oportunidade que nós estamos aproveitando, que Deus nos dá de viver a mudança que precisamos. O mundo inteiro precisa de mudança. Mas a transformação do mundo vai acontecer na medida em que cada pessoa transformar a própria vida e o próprio coração. É isso. No silêncio. Como dizia na homilia, através da conversão. Eu costumo dizer que todos nós desejamos vida nova. Temos um anseio por vida nova. Quem não quer? Você que está me ouvindo, não quer viver vida nova? Você está contente com tudo que acontece na tua vida? Na tua família? Na tua cidade? Todos nós temos um anseio de vida nova. Só que essa vida nova não vai cair do céu. Deus nos dá oportunidades de viver uma vida nova. E a quaresma é uma oportunidade muito especial. É uma oportunidade que nós podemos chamar de tempo de graça, tempo de luz. Feliz daquele que puder, daquele que souber aproveitar essa oportunidade e viver a vida nova que Deus concede. É essa mensagem que eu deixo a você, querido telespectador. Que esse tempo seja um tempo muito abençoado. Leve a sério. Se você ainda não fez o seu propósito de conversão, se você ainda não fez um propósito de viver com mais afinco uma prática penitencial, faça hoje. Não deixe passar esse domingo sem ter feito o seu compromisso com Deus. Lembre-se, são 3 práticas penitenciais: o jejum, a esmola e a oração. O jejum, passando uma mortificação corporal, nós nos fortalecemos espiritualmente. O jejum nos lembra continuamente do compromisso que estamos firmando com Deus. E não jejuar por jejuar, é claro. Não adianta nada o sujeito jejuar, mas não viver bem com as pessoas.
Não adianta nada fazer jejum, mas ficar fazendo coisas erradas escondidas. Não adianta nada fazer jejum, mas não buscar uma proximidade maior com Deus através da oração e do compromisso com a fé e com a igreja. O jejum ajuda a gente a viver vida nova na medida em que houver uma intenção interior bem bonita. A oração, precisamos falar mais com Deus. Reserve um tempinho maior de oração com Deus. Além de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, fale mais com Deus como um amigo. Fale da tua vida, daquilo que acontece no seu cotidiano. E a esmola ajuda a gente a combater o egoísmo. O mundo de hoje nos leva a pensarmos só nas nossas necessidades. O mundo de hoje quer levar você a pensar que, se você for esperto, você vai comprar tal marca. Você vai consumir A, B ou C de produtos. E com isso não há dinheiro que seja suficiente, né? O salário aumenta todo ano, mas o dinheiro nunca dá. E a gente sempre reclama, porque as necessidades são muitas. Com o salário que nós temos hoje, os nossos antepassados, há 50 ou 100 anos atrás, viveriam muito melhor do que nós vivemos. Porque hoje temos muitas outras necessidades que o mundo criou e nós absorvemos. Temos que aprender a trabalhar o nosso coração, a não sermos tão vulneráveis àquilo que o mundo propõe e combatendo o nosso egoísmo, partilhando. Dar esmola, dar o dízimo na comunidade, ajudar quem precisa, é uma forma especial de combater em nós o egoísmo e de mostrar que temos o coração aberto e solícito às necessidades alheias. Então, que você possa fazer o seu compromisso. Ainda uma questão que eu gostaria de colocar, muita gente pergunta assim, padre, qual que é a diferença entre jejum e abstinência? Jejum, por exemplo, você diz assim, no tempo da quaresma, eu não vou almoçar às sextas-feiras. E você toda sexta não vai almoçar, por mais fome que você tenha. Isso é um jejum. A abstinência é você deixar de consumir algo que você gosta muito, durante toda a quaresma, não só um dia, nem só um horário. Por exemplo, o sujeito diz, eu gosto de chocolate, não vou comer chocolate a quaresma inteira. Eu como chocolate todo dia, mas na quaresma eu não vou comer. Ou o sujeito que gosta de tomar uma bebida legal, né? Toma aquela cervejinha todo dia, toma um refrigerante. Eu não vou tomar a quaresma inteira. E você vai se sentir tentado. Pode ser que você vai na casa de um amigo e o teu amigo vai oferecer aquela cerveja legal. Puxa, bem hoje, agora fiz meu propósito. Ou você vai numa festa, é levar a sério o teu compromisso. A abstinência, é isso. É você se privar de algo que você gosta durante um determinado período. No nosso caso agora, a quaresma. E algo muito bom e positivo, que torna a tua prática ainda melhor, se ela te levar a uma conversão, claro, também, é você pegar o dinheiro que você economizou com essa abstinência, com esse jejum e oferecer aos pobres. A nossa igreja, na época no domingo de Ramos, nós somos convidados a oferecer uma coleta nas missas, e essa coleta é doada para a Caritas, é um órgão da igreja que administra a ação social da igreja. Então você, na tua paróquia, onde você participar, independente da cidade, se é no Brasil todo, será convidado também a participar dessa coleta. Então pode pegar aquele dinheirinho que você economizou, se o sujeito deixa de tomar uma cerveja por dia, dá mais de uma grade, ou duas, né? No final da quaresma, pega o dinheiro todo, coloca lá, para fazer um bem danado aos pobres. E por falar nisso, nesse ano a nossa igreja trabalha o tema da campanha da fraternidade, que a saúde se difunda sobre a terra. Nós sabemos a situação que se encontra a saúde em nosso país. Além de o governo cortar investimentos na saúde, ainda há corrupção e malandragem, desviando o dinheiro que deveria favorecer o nosso bom e querido povo. Então, gente, vamos refletir bastante. A saúde não tem religião, não tem raça, não tem cor. O nosso governo, que ou diz ser um governo do social, é um governo que está construindo estádios em tempos recordes. Vocês viram lá o estádio em São Paulo do Corinthians? Tudo bem, nada contra os corintianos, mas é um estádio que vai se construir em tempo recorde para a Copa que está para chegar. A Santa Casa aqui de Londrina começou uma reforma no tempo do Fernando Henrique Cardoso, quando José Serra era ministro. Passaram 8 anos do Lula e nós já estamos aí no 2º ano da Dilma. E Londrina ainda não tem a Santa Casa ampliada.
Infelizmente, os investimentos na hora da saúde vão devagar, a perder de vista. Mas para construir estádios é assim, tempo recorde, muito rápido. Nós não podemos nos conformar com isso. Precisamos nos indignar, precisamos levar às autoridades o nosso protesto. E não vamos pensar na campanha da fraternidade como um fórum só para discutir problemas. Vamos também tratar de soluções, gente. Vamos tratar da prevenção. Vamos pensar no que podemos fazer antes de chegar no hospital, antes de chegar na clínica, no médico. Se nós cuidarmos mais do lixo lá em casa, se nós cuidarmos mais do meio ambiente, se nós tomarmos cuidado com aquilo que comemos, não abusarmos da bebida, de alimentos que fazem mal, nós já estaremos promovendo a vida e a saúde estará sendo difundida em toda a terra. Vamos levar a sério e refletir esse tema que é bem pertinente a todos. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Tarobá e a TV Tarobá pela transmissão dessa Santa Missa. Eu costumo dizer que tantos canais ficam atrás de notícia ruim para tentar dar um furo de reportagem, e a TV Tarobá mostra também coisas boas, como a Santa Missa. Graças a essa emissora que você teve hoje no seu lar, a Santa Celebração. E agradeço também a todos que ajudaram a preparar a liturgia desta missa e os trabalhadores aqui da emissora, que com muita bondade, simpatia, dedicação, trabalham para que essas imagens cheguem em seu lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, ou aqueles que vão em paz. Que o Senhor permaneça conosco e onde quer que a gente vá, que Ele nos acompanhe. Graças a Deus. Uma abençoada semana a todos e obrigado por estarem conosco nesta celebração. Com carinho desenhei este planeta, com cuidado aqui plantei o meu jardim. Com alegria eu sonhei o paraíso, para a vida onde amor que não tem fim. Põe então à tua frente dois caminhos diferentes, vida e morte, e escolherás. Ser sensato, escolhe a vida, parte o pão, cura as feridas, ser fraterno e viverás. Fiz o homem, a mulher, a minha imagem, por amor e para o amor eu os criei. Com meu povo celebrei uma aliança, por caminho da justiça eu ensinei. Põe então à tua frente dois caminhos diferentes, vida e morte, e escolherás. Ser sensato, escolhe a vida,